galera. Estamos começando a quinta edição das lives da Comissão Nacional de Igualdade Racial. Boa noite, galera. Tô só colocando a legenda aqui. Brasil, país de escravidão, trabalho só pra o pão. Viemos de lá, e eles certo, tô só colocando a legenda aqui, galera. Nosso convidado já chegou. Lá no Egito, o povo é África. Lá em Lula, Costa do Marfim, o povo é África. Só não no Brasil. Oi, Eric. Yuri. Boa noite. Tudo bem? Me ouve bem? Você me ouve bem? Tudo Sim, tranquilo? Beleza. E você, me ouve? Perfeitamente. Ótimo. Que bom. Ótimo. Gente, do início, a quinta edição das lives da Comissão Nacional de Igualdade Racial da ABRACRIM, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Hoje a gente tem um convidado muito especial, quem é um convidado nacional, né, até pela profissão dele, ele é defensor público federal, mas muito conhecido aqui no Maranhão, muito querido por todos os juristas. Ele é doutor em História, ele é professor da UEMA, ele é escritor e defensor público federal. Vamos falar aqui dos dois livros dele, que tem muito a ver com a temática da Comissão de Igualdade Racial, né? O primeiro livro, A Flor Vermelha, né, Yuri? Que aborda a vida e a obra de um jurista maranhense, cuja trajetória é vital para a crítica do tratamento dos escravos pelas elites do século XIX. E também tem esse já mais recente, que eu tive a honra de ir no lançamento, que é o Justiça Infame, Crime, Escravidão e Poder no Brasil Imperial. Essa obra também analisa as representações da elite imperial sobre os escravos, já na segunda metade do século, e a influência dessas elites sobre o poder judiciário no Brasil imperial. Doutor Yuri, é uma honra tê-lo aqui na live da Comissão da Igualdade Racial da ABRACRIM. Passo a palavra ao nosso panelista para que ele possa também se apresentar e dar suas primeiras impressões. Oi, Eric. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Fico muito feliz, muito honrado. Eu acompanho o seu trabalho na ABRACRIM e da Comissão Nacional de Igualdade Racial dessa associação. Acompanho também o que você desenvolve junto à Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Maranhão, tá? Na Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão. É um trabalho muito respeitado, até porque há uma coerência dentro dele. Eu acho que essa é uma das principais virtudes que um profissional pode ter. Ele ter ainda que tendo uma pauta muito específica, ou como no seu caso, trabalhando diferentes questões, mas essas diferentes questões sendo abordadas de maneira, como eu disse, coerente. Acho que isso é uma virtude muito grande. Então eu fico muito feliz mesmo, agradeço a você, agradeço a ABRACRIM pelo convite, sobretudo porque aqui a gente vai ter a oportunidade de falar de um tema que me é muito caro, um tema que me atrai muito, que é essa relação, essa interface entre direito e história. Como você falou, eu tenho formação nas duas áreas, eu tenho graduação e doutorado em História. O meu mestrado foi na área de Ciências Sociais, onde eu trabalhei mais com uma perspectiva sociológica, antropológica, e também sou da área do direito, tenho graduação em Direito e atuo pela Defensoria Pública da União. Exerço a função de defensor regional de direitos humanos no Maranhão, que trabalha com demandas coletivas e ligadas a direitos humanos. Acho que isso dá conta aqui da apresentação para a nossa finalidade, Eric. Mais uma vez, te agradeço muito pelo convite. Que apresentação, né, Yuri? Para quem trabalha com essa temática de direitos humanos, né, com o povo preto, com direitos étnicos raciais, com minorias.
não tem um pode ter uma formação melhor do que a sua, né? Junta direito, história, tem até ciência social também. Fica um creme de la creme para a gente poder passar esse seu conhecimento para essas pessoas que hoje estão acompanhando aqui a nossa live. Yuri, muitas pessoas me perguntam, né? Eric, na verdade, tem muitas pessoas que, além de perguntarem, né, qual é a minha dívida, eu não escravizei ninguém, é uma pauta sempre... que dívida é essa que o Estado tem, né? O porquê que sou eu, por que sou eu que tenho que pagar, né? Exatamente. Ficou muito recorrente, né? Voltou à baila, era um assunto que não se conversava, se tinha um entendimento, mas com o nascimento de correntes políticas, nesse período que a gente vive, muito atabalhoado da vida política brasileira, a gente escuta hoje em crescimento todas essas informações. Doutora Anita Machado presente, muito boa noite. E daí, Yuri, vamos começar pelo título mesmo, né? Causou muita... As pessoas me perguntaram muito sobre isso. Que dívida é essa, né? O que seria isso? Então, nada melhor do que você. Tem 2 livros na área, tem doutorado, tem toda uma gama de conhecimentos para poder explicar melhor do que ninguém o que seria essa dívida do Estado com a pessoa negra. Dívida que eu entendo, né, Yuri? Daí eu já vou aproveitar para você. Tá, fica à vontade. Que só vai aumentando, né? Sim. A gente tem um passivo que não é pago e ele ainda aumenta. Parece cartão de crédito. Parece uma bola aí sem fim, né? Isso, Eric, a ideia como você falou bem, a ideia de dívida, claro que ela tem relação com responsabilidades. Ninguém deve algo sem ter algum tipo de responsabilidade, direta ou indireta. E a gente tem uma cultura, inclusive no direito, de trabalhar a responsabilidade de maneira pessoal, o que não é de todo errada, né? Vamos tomar aqui o exemplo que é aquele que a gente tem um costume maior de falar, que é o exemplo no âmbito do crime, né? O âmbito criminal. Até mesmo por ser pertinente à associação que está promovendo esse debate. Tá? Claro que a dívida, a responsabilidade, como a gente chama no âmbito jurídico, na esfera criminal, ela é pessoalizada e ela tem que ser. Tá? O João não pode ser responsável por um crime que o José fez. Claro que em condições normais, a gente sabe que tem alguns tipos de exceção. Então se cria, inclusive no senso comum, essa cultura de que a responsabilidade ela é algo pessoal, que, como eu disse, não é de todo errado. Tá? Para a gente falar, porém, da dívida do Estado, né, com qualquer coisa, não apenas com a pessoa negra, mas para a gente falar da dívida do Estado, a gente tem que rever um pouco esse fundamento da ideia de responsabilidade. Por quê? Porque o próprio Estado funciona sobre a ótica, uma coisa que a gente aprende no âmbito jurídico lá no direito administrativo, sobre a lógica da chamada impessoalidade. E assim também tem que ser. A gente não olha para o Estado, ou pelo menos não deve ser assim, e ver pessoas. Né? Uma coisa que eu sempre fui muito contrário, e que parece que agora começam a ter algumas vozes, sabe, Eric, aquela famosa foto do governante atrás das autoridades, do presidente da República, do governador, do governadora, do prefeito. Eu sempre fui muito contrário àquilo ali. Aquilo ali sempre me doeu muito. Tanto quanto ver um crucifixo, por exemplo, num tribunal. Né? Sempre me doeu muito, porque aquilo não é o espaço para esse tipo de signo, para esse tipo de símbolo. Tá? Então, o Estado não é para ter a foto do governante atrás. Aquele governante ele não é o Estado. Ele está temporariamente sendo gestor e a imagem dele não deve se confundir com a imagem do Estado. Por que eu estou citando isso? Exatamente pela noção de impessoalidade. E é essa ideia de impessoalidade que tem que guiar a nossa forma de pensar a responsabilidade do Estado quando a gente fala do Estado e a sua responsabilidade com relação a minorias. Tá? E essa responsabilidade surge, ao meu ver, que é exatamente quando, em determinado contexto histórico, em determinado momento histórico, o Estado desempenhou algum tipo de ação, que hoje nós chamamos mais comumente de políticas públicas, que gerou uma sistemática lesão a direitos humanos. Toda vez que o Estado, em algum contexto histórico, assim agiu, ele gera uma dívida e essa dívida ela não tem tempo para ser paga. E não há nenhuma necessidade, e é ótimo que seja assim, de que essa dívida vincule as pessoas físicas que concretamente naquele contexto produziram a lesão,
daqueles que décadas ou mesmo séculos depois estejam ocupando os postos de Estado, exatamente porque não são as pessoas que interessam nesse raciocínio, é a impessoalidade o que interessa de fato nesse contexto. Então, quando a gente fala de dívida histórica, quem deve, a gente fala aqui de uma responsabilidade do Estado, mas quem deve, no final das contas, né, somos. É ela que deve, todos nós devemos. Tá? Só que nós somos representados formalmente, sobretudo do ponto de vista jurídico, na figura do Estado. Por isso que a gente fala do Estado. E aí, tocando especificamente no tema, ligando com essa ideia da responsabilidade, quando a gente fala da dívida do Estado com relação à pessoa negra, a gente está falando da obrigação, e eu não vejo isso aqui como uma opção, como uma perfumaria, como um aditivo em termos de atuação do Estado. Eu estou falando de algo estruturante. O Estado ele tem que funcionar para amenizar ou, se possível, superar dívidas que esse mesmo Estado, em determinados momentos, né, construíram com relação a determinadas populações, a determinadas etnias. Né? Como você falou, essa dívida ela continua aumentando, e ela aumenta em duas perspectivas diferentes. Ela aumenta porque o Estado continua lesando essas minorias, a exemplo da pessoa negra, e ela aumenta também porque o Estado se omite na adoção de medidas para minorar ou eliminar isso. Então, quando o Estado não desenvolve adequadamente políticas de cotas de inserção da pessoa negra, por exemplo, em concursos, etc., ele está aumentando a dívida. Tá? Exatamente por isso. Então, é dessa dívida, Eric, em resumo, que a gente está falando. A gente está falando de como o Estado foi historicamente construindo sistematicamente uma forma de lesão aos direitos de determinados grupos e como esse mesmo Estado hoje, independentemente da pessoa que ocupa, tem por obrigação desenvolver políticas para minorar e, se for possível, quando possível, superar essa dívida que ele acumulou e, como você falou bem, continua acumulando e às vezes até aumentando ao longo do tempo. Verdade, Yuri. Belas palavras. Obrigado por transmitir esse conhecimento para a gente. Yuri, quando a gente fala dessa dívida, né, a gente vê hoje em dia a realidade que depois de 500 anos, quase 400 de escravidão, a única forma, isso no meu entendimento, lógico, você vai passar o seu, a única política pública que fizeram nesses 500 anos, assim, de forma um pouco atabalhoada, a gente vai depois até falar de uma parceria que a gente está fazendo, é a política de cotas, seja no concurso público, seja nas universidades, né? De resto, a gente tem a 10.639, né, que virou 11.640, a gente tem intolerância religiosa, mas a gente tem a própria lei do racismo, a gente não consegue colocar em prática. Então, já fica essa minha primeira pergunta para você, depois da segunda, no caso, né? Como que a gente pode diminuir essa dívida, Yuri? O que você enxerga em relação ao cenário atual que a gente possa trabalhar? Porque, no meu entendimento, aquilo que eu falei, né, a gente só tem uma, que é a política de cotas, e de uma maneira que não, até o momento não se encontra salutar nas 27 unidades da Federação, Distrito Federal, a gente ainda tem aí alguns problemas relacionados à fraude. E isso é só um aperitivo, né? O povo preto, quando a gente para, você, a gente sabe quando a gente vai ao encontro desses remanescentes, a gente escuta que isso é só um tira-gosto, que a gente precisa de muito mais, que a gente precisa ir muito além, principalmente na nossa área, que é o judiciário. Então, eu queria saber o que você acha, o que você enxerga aí nesse panorama, por favor. Eu concordo com você quando você afirma que até agora a gente apenas tateou na tentativa de construir algo sério e estruturante para amenizar ou eventualmente superar essa dívida. Tá? Você lembra da política de cota, muito bem, da lei que prevê a criminalização da intolerância religiosa, mas tem outras dimensões do Estado, falando de políticas públicas, que eu acho que podem também ser lidas como uma tentativa mal sucedida do Estado fazer isso. Tá? Eu penso muito na própria política de titulação, de regularização fundiária de quilombos previsto na Constituição atual de 1988. Eu sempre penso e reflito sobre isso, inclusive do ponto de vista acadêmico, o quanto
as instituições, sobretudo o INCRA, responsáveis por essa política, o quanto ela demonstra, né, a forma como o Estado trata essa dívida. Então, a princípio, a nossa Constituição de 88, lá no artigo 68 do ADCT, prevê de forma muito clara, né, que aquelas pessoas que ocupem áreas, e a expressão utilizada pelo Constituinte foi remanescente de quilombo, hoje a gente praticamente não emprega essa expressão, é assegurado que o Estado vá lá e declare, porque já é deles, que reconheça que é deles. E isso não saiu do papel, de nenhuma maneira. Isso não saiu do papel. Só para se ter uma noção, hoje, no estado do Maranhão, um estado com um dos estados com maior número de quilombos, de comunidades autodeclaradas quilombolas, o INCRA não titulou definitivamente nenhuma terra ao longo dessas décadas de política. Nenhuma terra. Aquilo que por vezes o INCRA apresenta como titulação não foi ele que fez. Ele fez num convênio com o ITERMA, que é um instituto de terras aqui do Maranhão, que tem uma outra lógica, a titulação, porque as terras já são do Estado. Então o Estado vai e cede, doa, né, para as comunidades tradicionais. Mas terras que são de obrigação do INCRA, pertencentes cartorialmente a particulares, mas ocupadas historicamente por quilombolas, o INCRA não deu vazão a nenhuma. Então, a gente não pode falar que essa política existe concretamente. Tá? Eu costumo pensar, lembrando um amigo que eu fiz no tempo que trabalhei no Piauí, que ele dizia para mim, no primeiro momento, quando ele falou essa frase, eu nem entendi o que ele tinha falado. Ele disse, Yuri, algumas coisas são feitas para funcionar não funcionando. Tá? E hoje eu sei que essa política fundiária relacionada ao INCRA é uma dessas coisas que foi feita para funcionar não funcionando, não dando certo. Por quê? Porque a burocracia foi construída em torno dela. A estruturação do próprio órgão responsável, que no caso é o INCRA, para desenvolver essa política pública, atrelando, como até hoje está praticamente atrelado, a uma outra pauta que é igualmente legítima, mas é muito diferente a lógica, que é a pauta da reforma agrária, tá? A pauta da reforma agrária, isso demonstra que, na verdade, a política que foi construída foi feita exatamente para isso, para que ela fosse sendo entranhada de procedimentos, de fases, de legislações, fosse inchando e ela constituísse o que hoje ela existe, que é algo imóvel. Tá? Algo imóvel que ninguém consegue visualizar de forma um pouco mais real quais são os entraves concretos, porque são tantos entraves de tantas naturezas, falta de orçamento, falta de peritos, falta de entendimento sobre a legislação, mas ela foi feita para isso. Por que ela foi feita para isso? Porque o Estado nunca assumiu isso como uma política prioritária ou séria. Se a gente for pensar ainda a nossa Constituição, Érica, tem uma série de outras políticas que começam muito mais tímidas do que a previsão constitucional da titulação de terras ocupadas por quilombolas, que se desenvolveram, ainda bem, mas que se desenvolveram de forma absurda. A política de proteção à mulher, e que bom que foi assim, a política de proteção à criança, a política de proteção à pessoa com deficiência, que ainda precisam todas elas avançar muito, mas isso é uma prova do idoso, perfeito. Isso é uma prova de que em algum momento, por diferentes razões, inclusive, sobretudo por pressão política da sociedade, o Estado reconheceu aquilo como prioridade. O Estado brasileiro nunca reconheceu como prioridade, tá, políticas públicas para a reversão dessa demanda histórica. Tá? A política de titulação fundiária é apenas um exemplo disso, do quanto nós temos um Estado pesado, um Estado imóvel e um Estado que reproduz, como você citou ainda há pouco, no nosso primeiro ponto da conversa, que aumenta a partir do momento que, infelizmente, e eu acompanho dezenas de comunidades quilombolas do Maranhão, acho que posso falar isso sim, porque eu presencio muito isso. A política de titulação, em vários casos, está servindo apenas para assassinar lideranças que se organizam para reivindicar esse direito, porque expõem essas lideranças, quando elas vão na Fundação Palmares fazer a certificação da autodeclaração, quando elas vão ao INCRA pedir a titulação da terra, ela expõe essas pessoas à ferocidade, à violência e ao assassínio dos grileiros, dos poceiros, dos que se entendem cartorialmente como donos dessas terras. Então, só sintetizando e concordando plenamente com você, a gente nunca enfrentou essa dívida histórica como ela tem que enfrentar, que é através de políticas públicas de maneira
concreta. E a outra forma de enfrentar é através da informação, é através da educação, é constituindo, né, e aí você sabe disso melhor do que eu, ações como essa, por exemplo, que você coordena aqui no Maranhão, na OAB, de desvelamento da verdade. Tá? Essa é uma atitude, essa é uma ação, dizer o que aconteceu, dizer o que de fato aconteceu, sair dessa história rasteira, romântica, distorcida, branca, elitizada de ler, por exemplo, o contexto da escravização, que, como você falou, durou mais de 3 séculos no Brasil, e realmente entender o que aconteceu naquele momento. Nós, eu digo isso de forma muito tranquila, nós não sabemos o que aconteceu no contexto de escravização de forma densa, de forma profunda, e nós não sabemos os reais responsáveis por esse contexto. Verdade, doutor Yuri. Por isso que eu conto muito com a sua ajuda no trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB, porque a função precípua dela é prestar esses relatórios, né? A gente trazer a verdade, saber o que aconteceu, guardar todas essas memórias, né? Quem sabe a gente tem um museu. Eu tive junto ao governador, ele tocou nessa possibilidade desses períodos. Daí, Yuri, eu já quero passar para um segundo momento para a gente tocar um pouco no seu trabalho autoral, que toca muito num eixo política, escravidão e o poder judiciário, né? As suas 2 obras têm esse aspecto que é fundamental. Esses livros são seminais, né? Entendo que deveriam estar nos colégios, as crianças deveriam, quem sabe a gente não consegue isso, as crianças deveriam ler, as pessoas, adolescentes, professores. E daí eu queria ouvir de você, o que era esse Brasil que misturava o poder das elites, né, perante os escravos, suas faltas de direitos, e o que era esse poder judiciário na época do Império, né? Como que ele funcionava. Entendo que muita gente deve ter muita curiosidade. Esse assunto é um assunto muito legal, causa muita curiosidade, porque você, assim como eu, a gente passa pela academia do direito e a gente não tem as nossas histórias, muito menos quando é a parte da escravidão e esse período. Algumas faculdades, a minha no Rio de Janeiro, falou um pouco sobre o Código Imperial, mas nada racializado, uma coisa mais para dizer que a gente teve ali aquele conhecimento de lei. Então eu queria saber de você, para você explicar para o nosso público como que era essa perspectiva à época. Leve a gente lá para o século XIX, por favor. Acho que a gente começa, obrigado pela pergunta, acho que a gente começa pelo próprio título dessa obra mais recente, Justiça Infame, que é um título que tem, ainda bem, essa foi a proposta, incomodado muita gente. Tá? Eu lembro que eu recebi alguns convites para falar sobre a obra na época do lançamento, ano passado. Alguns desses convites, acho que as pessoas convidadas se arrependeram muito, porque achavam que eu ia falar de uma história de exaltação. A própria figura, o promotor Celso Magalhães, que você citou, que também eu trabalho em outra obra, achavam que eu ia fazer, e não é. A história com a qual eu me identifico não é uma história de construção de heróis. Não é. É uma história, pelo contrário, de reescrita, de reinvenção e de destruição, de ressignificação daquilo que tem que ser ressignificado. Tá? Que é tudo que a gente precisa nesse país, né? Que é tudo que a gente precisa, talvez, sobretudo, nesse momento. No momento de derrubada de estátuas, que se lê isso como vandalismo, né? Essa é a ótica da criminalização que se vê. Na verdade, é um ato simbólico contra outro ato simbólico. É um ato de redemarcação dos espaços, de ressignificação, né, disso. Mas, assim, por que eu falei que é interessante começar pelo título? Porque eu lembro que na época da minha graduação em História, eu fazia uma separação que cada vez mais se tornou difícil ao longo da minha pesquisa, já como professor, que eu tentava separar o Estado, por exemplo, das elites, senhores de escravos, etc. Então eu estava vendo o Estado, estava vendo o senhor de escravos.
Só que aquilo eu lia, e ainda leio muito processos criminais de época, inquéritos policiais, autos de pergunta, processos de natureza civil do século XIX, eu trabalho com a segunda metade do século XIX, aqui no Maranhão, e chegou um ponto que essa divisão se tornou impossível, que eu estou dizendo, pai, eu estou me enganando aqui. Eu estou me enganando, não há uma divisão entre judiciário e interesse do senhor. Isso aqui é tudo a mesma coisa. O judiciário é uma projeção de interesses senhoriais. Isso está escancarado, né? E eu, por preconcepções, inclusive do ponto de vista conceituais acadêmicos, não estou conseguindo perceber o tanto que isso aqui está entranhado. Então isso aqui, se eu não colocar tudo no mesmo caldo, para perceber que isso aqui faz tudo parte de um sistema que estruturou a nossa sociedade, o nosso Estado, eu não vou entender. E esse foi um ponto, digamos assim, de giro na minha leitura, que até hoje me incentiva muito a conversar com meus alunos sobre o século XIX. Eu tenho uma visão de história que é muito, eu não sei se é pragmática ou romântica, mas eu tenho uma visão de história assim. Para mim, nenhum tema de história deve ser abordado se ele não dialogar com a nossa atualidade. Eu tenho uma ojeriza imensa àquela história que significa, ou que funciona como um acúmulo de curiosidades, como um acúmulo de nomes, etc. Eu não gosto dessa história. Para mim, a história ela tem que dialogar com o presente, enquanto temas, abordagens, conceitos, porque a história ela tem que servir para transformar alguma coisa no hoje, sobretudo nas demandas emergentes, como essa demanda contra o racismo, por exemplo, ela tem que funcionar dessa maneira. Então, a leitura que eu tenho sobre o século XIX, e inclusive nessa obra da Justiça Infame, é como a gente estruturou um Estado que não desapareceu historicamente, ele está aí presente, que foi sendo construído através de relações extremamente promíscuas e privilegiadas aqui no sentido etimológico mesmo do termo, de privilégio, de lei privada, de lei dos particulares, e como esse Estado foi sendo estruturado num arremedo de normalidade, no sentido da norma, da legislação, do ordenamento, mas que foi construído, em verdade, para sistematicamente reafirmar os interesses de uma minoria e alijar os interesses de uma maioria em termos numéricos da população, que eram pessoas pobres, mulheres, negros, indígenas. Tá? Essa máquina ela nunca foi desfeita. Em nenhum momento da nossa história houve uma reinvenção do Estado. Alguns querem que esse marco seja a Constituição de 88, mas não é de nenhuma maneira. Em nenhum momento essa máquina ela foi reestruturada. Então, quando eu estudo o século XIX, quando eu estudo aquela justiça que era infame, em boa medida ela continua sendo, como o nosso Estado como um todo, porque ele continua, talvez com outras palavras, outros signos, outros termos, reproduzindo essa mesma perspectiva do Estado funcionar não para acolher, não para dar conta do que é público, mas para o Estado fomentar e distanciar, né, privilegiados de uma maioria que continua sendo sistematicamente... Então é isso, no final das contas, que eu acho que a gente encontra lá no século XIX. A gente encontra o entendimento de como o Estado hoje funciona. Vou dar só um exemplo sobre isso. Quando a gente fala de dívida histórica do Estado com a pessoa negra, na minha opinião, isso passa, sobretudo, por um argumento. O de que, em determinado momento, tá, no caso específico, a escravização de negros e de negras, ele foi uma política de Estado. E aí a importância de comissões, por exemplo, como essa da OAB que você preside aqui no Maranhão, porque quando eu falo de redescobrir a verdade, de redescobrir os responsáveis, é disso que a gente está falando. Tá? A gente está falando de entender a dinâmica da escravização, do escravismo naquele contexto e de entender quem era de fato responsável. Eu estudei no ensino médio, em boa parte da graduação, talvez até eu tenha saído da minha graduação em História, com a ideia de que a escravidão tinha como principais responsáveis os senhores de escravos. Tá? Mas não. Foi o Estado que não apenas elegeu, mas como desenvolveu como política pública a escravização de pessoas. Esse mesmo Estado que está aqui. Então, a gente está falando de um Estado que, por exemplo, décadas depois, no século XX, proibiu mulheres de acessarem determinados postos da educação. Entendeu? Como política de Estado. Vou usar um exemplo, como é que eu ia citar. A gente tem, em 1831, a primeira lei que proíbe a vinda de navios negreiros da África. 1831. Tá? A famosa lei para inglês ver. Só que em 1850... é reeditada essa lei, praticamente com o mesmo texto,
né, proibindo novamente. Nesses 19 anos, vigorou no nosso ordenamento jurídico, sem nenhuma ressalva, vigorou uma lei que proibia o tráfico internacional. Só que o Estado escolheu sistematicamente descumprir uma lei que previa isso, que previa que não poderia ter esse tráfico internacional. Então a gente está falando de um Estado que escolheu politicamente recrudescer o escravismo, adiar o que parecia naquele contexto já uma pauta abolicionista. É desse mesmo Estado que a gente está falando. E aí, fazendo mais uma vez referência, Érica, que você bem falou no começo, eu agora dizer assim, não, mas eu não tenho dívida nenhuma com relação a isso. Não fui eu que escravizei ninguém. Né? Não fui eu que escravizei ninguém. Ora, nós fazemos parte de uma sociedade que elegeu isso como política de Estado. Elegeu dizimar indígenas como política de Estado, excluir mulheres do voto, do acesso a emprego, do acesso à educação, escolheu escravizar pessoas, tentar reduzir formalmente pessoas à não humanidade. É desse Estado que a gente está falando. Por isso que quando a gente fala dessa dívida, a gente não está falando de uma dívida que ficou lá no passado e está morta e a gente está tentando requentar. A gente está falando de uma dívida que hoje se revela cada vez mais presente a partir exatamente, Eric, dessas pautas e dessas ações como essa sua na Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que vão mostrar exatamente quem foram os responsáveis. Os documentos estão aí, mostrando o quanto foi uma política de Estado a escravização. Como hoje é uma política de Estado a dizimação em favelas, como hoje é uma política de Estado não respeitar mulheres que optem, por exemplo, pelo aborto, etc. Tá? Essa é a perspectiva do raciocínio. Excelente, que belas palavras, Yuri. Eu pegando esse gancho do que você falando aqui, e eu no colégio gostava muito de história, muito, gostava bastante. Era talvez a matéria que eu mais me dedicasse, apesar de eu não ter feito ela como elementar no meu vestibular. E daí, aproveitando, Yuri, porque a gente preto, a gente tem passado a ouvir muita coisa, principalmente depois da introdução da política de cota, e eu queria só aproveitar esse gancho em cima daquilo que você falou. Será que essa história que a gente vê hoje em dia em escala crescente, que se perpetua por decoração de datas, números, nomes, como você falou, será que ela tem um pouco de culpa por não estar associada a essa história que você falou, que é a necessária, que é aquela história que vem ao encontro da nossa realidade, do nosso cotidiano? O que você acha em relação a isso para o momento nosso político e judiciário? Por favor, Yuri. Como eu tinha dito, eu acho que em boa parte a gente vai transformar essa realidade através da educação, da informação. A gente tem que, de fato, construir, né, a forma de legitimar, de justificar essa luta de negros e negras hoje no Brasil, também numa perspectiva histórica. Eu costumo pensar quanto a isso e tentar ter bastante cautela com relação a isso, porque eu acho que tanto os juristas, e eu falo aqui mais na minha atuação como defensor público federal, quanto os acadêmicos, aí mais quando eu atuo como professor universitário, a gente não tem de nenhuma maneira, essa é uma concepção lá do século XIX também, a gente não tem de nenhuma maneira uma vanguarda ou um domínio sobre essas pautas. Tá? A gente não está aqui para traduzir os anseios de minorias, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista. Aliás, uma das coisas que eu aprendi, sobretudo pela Defensoria Pública da União, é que os movimentos sociais são muito mais avançados, tanto em perspectivas de pautas, quanto em perspectivas conceituais, do que as universidades e do que aqueles que militam mais diretamente no âmbito judicial. Tá? Um bom exemplo disso é a própria perspectiva dos conceitos, das categorias que são a todo tempo reinventadas, reafirmadas pelos movimentos sociais. Isso é um grande exemplo do quanto os movimentos sociais, enquanto nós estamos lá nas universidades escrevendo teses sobre determinadas questões, os movimentos sociais estão lá e com perspectivas que sequer a universidade, na sua leitura acadêmica das coisas, tem a capacidade, tem ou o interesse, né, porque aí coloca ela num lugar não confortável, tira literalmente da zona de conforto. Tem que ter. Eu aprendi muito isso com relação a... Eu vou dar só um exemplo. Eu aprendi com uma etnia indígena
a etnia Acroa-Gamela aqui do Maranhão, a noção de retomada do território. Eu não tinha a mínima noção do que poderia significar isso. Do ponto de vista jurídico, retomar território que eles encaram como legitimamente, né, entrar nas fazendas hoje existentes do território que eles identificam como seu território pertencente, expulsar as pessoas os fazendeiros que hoje ali moram, tá? Cercar aquilo ali e reorganizar, por exemplo, a forma de produção, né? Cuidar dos rios, plantar o que é típico daquela região, etc. Na nossa leitura jurídica, e na minha leitura, que foi a minha, e imagino que tenha sido a sua formação, isso é uma coisa absurdamente contrária, não há nem como defender isso do ponto de vista jurídico, numa perspectiva, claro, formalista. Então eu tive que aprender, né, como até hoje eu aprendo muito com eles, eu tive que aprender o que significa essa retomada, tá? O que significa de fato para eles essa retomada, antes de querer minimamente traduzir isso numa perspectiva jurídica. Eu até hoje tenho uma dificuldade muito grande, mas essa dificuldade, eu aprendi bem isso, era que ela se dá por uma limitação minha e dos instrumentos que eu tenho, tanto do ponto de vista técnico do direito, quanto do ponto de vista conceitual. Que nós temos, né? Todos nós temos. Eles sabem muito bem o que significa retomada. Eles sabem muito bem, eles têm uma filosofia em torno disso, embora possa não dar esse nome. Eles têm uma etnologia em torno disso que justifica... Um sistema jurídico muito avançado, né, Yuri? Eles têm um sistema extremamente avançado e, diga-se de passagem, muito mais ético do que o nosso, muito mais harmonioso com a natureza do que o nosso. Então, eu estou tocando nessas questões por quê? Porque se a gente não aprender, né, nós que, na sociedade que foi sendo construída historicamente, ocupamos postos formalmente, digamos assim, mais privilegiados, se a gente não aprender a ouvir e a pensar como essas pessoas sentem o seu mundo e leem o seu mundo, tá? A gente vai continuar se portando como tradutores dos anseios dele. Como pessoas que conhecem tão bem o que eles querem, e nós não conhecemos, que são capazes de traduzir numa peça processual, né, isso. Então, assim, em boa medida, né, a transformação que a gente vem trazer, por isso que eu falava e continuo falando muito da educação, vem a partir da gente enfrentar essas perspectivas históricas, da gente tentar somar a luta, e acho que aí é o papel da academia, da universidade, tentar dar algum tipo de instrumento para essas pessoas, tá? Nas pautas que eles construíram. Só para encerrar esse raciocínio, Eric, eu vou citar mais uma vez esse exemplo do povo Acroa-Gamela. Foi um povo que, do ponto de vista, inclusive, acadêmico, há pesquisas que disseram que eles eram dizimados, inexistentes, que eles se sumiram, se confundiram com camponeses. Então, é um povo que tenta lutar contra o próprio discurso da universidade, que nesse aspecto fez muito mal a eles. Não estou dizendo que a pesquisadora, que é muito respeitada, inclusive, que fez isso, fez com essa intenção, foi o que ela constatou, mas isso pesou muito no uso que foi dado de forma maldosa para esse discurso da pesquisadora, foi utilizado. Mas eles diziam, não, cara, nós sempre tivemos aqui. E eu, durante o doutorado, acabei fazendo o quê? Eu levantei uma série de jornais de época do século XIX, onde eu consegui localizar a etnia Acroa-Gamela naquela região. Na região, sobretudo, que aqui do Maranhão, para quem conhece, na região de municípios da Baixada. Eu consegui localizar, e aí eu peguei uma série de relatos, só para você ter uma noção, eu consegui localizar ofícios de expedições oficiais do governo do Império, que saíram de São Luís, foram para aquela região da Baixada, para poder prender Acroa-Gamelas, porque eles tinham uma fama de serem extremamente violentos. Então, para eles ir uma expedição. Ela conseguiu apreender alguns, após de uma briga muito violenta, que tiveram mortes de um lado e de outro, trouxeram para São Luís do Maranhão e começaram a expor, como era muito comum, sobretudo na França, daquele contexto, começaram a expor esses indígenas, tá, como selvagens, em gaiolas, etc., aqui em São Luís do Maranhão. Tanto é que há um ramo dos Gamela em São Luís, em Ribamar, que para quem conhece aqui é um município vizinho, desses ainda que vieram forçadamente para São Luís. E aí eu peguei esses documentos e entreguei às lideranças, né, ao Conselho Indígena Gamela, eles não têm uma liderança única, é o Conselho, e entreguei a eles e disse, olha, está aqui, o que eu acho que eu posso contribuir
do ponto de vista acadêmico para a história de vocês está aqui. Agora, o uso, eles sabem muito melhor do que eu que fazer. Então, eu acho que a gente sempre tem que ser o que o Boaventura de Souza Santos, o sociólogo, chama de intelectual de retaguarda. Durante muito tempo nós nos colocamos como intelectual de vanguarda, como se a gente estivesse lá na frente, sabendo que direção tomar e tutelando aqueles que vêm atrás, porque nós seríamos legítimos tradutores e representantes dessas pautas. Nós temos que ser, como diz o Boaventura, intelectuais de retaguarda. Quem deve estar na frente são os movimentos sociais e a gente está ali, como eu imagino que seja nesse caso dos documentos, só para dizer, olha, talvez isso aqui ajude vocês. Né? Agora, o uso que vocês vão fazer. Então, enquanto a gente não souber ouvir, enquanto não souber, de fato, protagonizar o movimento social, inclusive o movimento negro, né, que está dando uma lição imensa em âmbito mundial nesse atual contexto, a gente dificilmente avança para superar essas questões. Yuri, que belas palavras, que legal saber desse seu trabalho com os Gamela. Emocionante, uma tribo que sofre muito até hoje, né? As notícias, quando a gente tem, geralmente são bem pesadas. Yuri, o tempo voa aqui e eu queria quero pegar dois eixos. Um você já ia começando a falar e o outro é sobre a sua função, sua profissão. Você é defensor público federal e os maranhenses em geral, principalmente, né? A gente tem acesso muito quando aparece na mídia. E daí eu queria que você passasse assim, fizesse um breve rascunho da situação da temática negra. E daí nós, como antirracistas, a gente tem que falar também dos indígenas. A gente tem uma lei até que fala que é para ser estudada a nossa história dos indígenas também. Então eu queria que você falasse um pouquinho do que está acontecendo em relação ao trabalho da Defensoria Pública da União, no qual você exerce lá a coordenação em relação aos direitos humanos. E depois, Yuri, eu quero que você pegue essa pauta que também vem com esse gatilho que aconteceu com a morte do George Floyd, lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, que é a reparação, né? Como você já falou, eu sou presidente de uma comissão. O meu trabalho cotidiano é igualdade racial, mas outro eu trabalho essa parte de reparação. E você deve imaginar que eu sou a favor da retirada dessas mensagens, desses sinais que existem em nossas cidades, né? Que praticamente divide elite, negros, indígenas, né? Entre vitoriosos e derrotados. E aqui no Brasil, como você falou, essa máquina, essa engenhoca, ela nunca foi desmontada, ela só se aperfeiçoa, seja direita, esquerda, seja monarquia, seja Estado Novo, seja república, seja a Constituição Cidadã, quem é preto, quem é indígena, mulher, trans, LGBTQI+, a gente sabe que a engenhoca permanece a mesma, como você disse. Então, queria que você fizesse aproveitar esses 16 minutinhos que a gente tem para falar do seu trabalho e dessa parte de reparação, a sua opinião, por favor. Ok, Eric. Eu vou tentar ser breve. De fato, a gente vai conversando, o papo está muito bom e vai se empolgando. Eric, o trabalho na Defensoria Pública da União, ligado a direitos humanos, ele cotidianamente ele é atingido por demandas envolvendo minorias, envolvendo pessoas negras, envolvendo indígenas, envolvendo pessoas com deficiência, mulheres. No final das contas, aquilo que a gente trabalha, com o qual a gente trabalha mais. Para tocar um pouco mais especificamente na questão da pessoa negra, tem várias formas, tanto do ponto de vista individualizado, quanto do ponto de vista coletivo, com o qual a Defensoria Pública se depara. Eu atuo em casos, por exemplo, de racismo que aconteceram durante eventos do Instituto Federal, de alunos do Instituto Federal do Maranhão, que foram até o Rio de Janeiro, sofreram racismo muito claro, né? Entrei com uma ação de reparação há pouco tempo sobre isso, há pouco tempo não, já faz mais de 1 ano e meio sobre isso, e até pautas coletivas, como, por exemplo, a forma como as nossas universidades, sobretudo a Universidade Federal do Maranhão, vem adotando procedimentos relacionados à chamada Comissão de Heteroidentificação na política de cotas raciais. Em todas elas, para fazer um resumo, o que mais me impressiona é a falta de conhecimento, né, dos gestores dessas políticas. Mesmo que sejam como a política de cotas, que, como você falou, excepciona
esse estado aí de coisas mantido, tá? Que já tem alguma regulamentação, desde o âmbito federal até regulamentações das universidades, do MEC, etc. Mas o quanto as pessoas desconhecem isso? E para mim esse desconhecimento ele é um símbolo muito claro, né, de um racismo institucional, porque eu só conheço ou só estudo aquilo que me interessa, aquilo que eu acho que é relevante. E uma coisa eu aprendi muito nesse tempo, nesses 10 anos de Defensoria Pública Federal. Tá? O nosso Estado não tem a menor noção de como cuidar dessas políticas, porque ele nunca parou. Converse com alguém do INCRA responsável pela pauta quilombola. Tá? Você vai perceber que ele não tem a menor noção dos conceitos. Tá? Uma vez, eu lembro, o primeiro concurso que eu impugnei por prever, ao meu ver, de forma errada, cotas para negros, foi um concurso do Instituto Federal, aqui do Maranhão. Eu entrei com uma ação civil pública, impugnei, o juiz suspendeu o concurso, era um concurso muito grande para o professor, foi o maior concurso que o IFMA já fez, acho que para mais de 200 professores. Ele foi suspenso, e aí o reitor me ligou dizendo, Yuri, a gente pode conversar com você na defensoria? Eu falei, ótimo. Foi o reitor, o procurador federal do IFMA, foi toda a comissão do concurso, uns 6, 7 professores, não, estou exagerando, 4, 5 professores, todos doutores, etc. E nesse momento eu pensei, nossa, os caras vão me ensinar hoje como é que é, eu vou ser linchado aqui, os caras vão me ensinar como é que é a política. Eu me lembro que a primeira fala do presidente da comissão do concurso foi, dizer assim, Yuri, diga pra gente como fazer a política de cotas, porque nós não sabemos. E eu estava falando, Eric, simplesmente com as pessoas diretamente responsáveis, né, pela política de cotas. Então, esse desconhecimento, ele está entranhado nas instituições, não só com relação à pauta de negros e negras, porque não há interesse do Estado. Como eu lhe disse, nunca o Estado enfrentou de forma adequada isso. E aí entra naquela outra perspectiva que você citou há pouco, né, na pergunta, que é essa ideia da reparação. A reparação passa, em grande medida, por isso que eu acho também, não apenas ela, mas a política de cota é fundamental, porque enquanto a gente não constituir uma representatividade séria mesmo, dentro das instituições de pessoas negras, de mulheres, de pessoas com deficiência, é impossível reverter essa mentalidade. Porque a gente continua reproduzindo uma máquina, tá? A gente continuará reproduzindo uma máquina que naturaliza, pelo discurso tão ou mais violento que o racismo, que é a meritocracia, reproduz uma naturalização dos postos ocupados, como se isso fosse normal. Como se fosse natural ter só branco magistrado, né? Como se fosse natural ter muito mais homens do que mulheres nos postos de comando. Tá? Então, a ideia da reparação, ao meu ver, em grande parte vem exatamente por isso. Eu lembro muito da lei que a Dilma Rousseff aprovou de cotas para pessoas de escolas públicas em universidades, que foi uma revolução não, foi uma ofensa, foi um tapa na cara das elites. 2012. Né? 2012, exatamente. Foi um tapa na cara das elites, porque as elites disseram assim, eu lembro que viam colegas assim, que diziam, Yuri, tu viu isso? Metade das vagas. Eu falei, cara, para mim não era para ser metade não, para mim era para ser todas as vagas de uma universidade pública. Enquanto a gente não colocar pessoas pobres para dentro de uma universidade, negros, mulheres, a gente não vai ter a transformação, porque o Estado, ou seja, aqueles que pensam, desenvolvem políticas públicas, eles vão continuar sendo, vai continuar sendo gerido por pessoas que são responsáveis em colocar, por exemplo, no Instituto Federal, pessoas negras nos seus quadros e não sabem do que eles estão falando. Nem do ponto de vista mínimo conceitual. Nem do ponto de vista mínimo conceitual, eles não sabem do que estão falando. Estou dando o exemplo do IFMA, com todo o respeito que eu tenho, e carinho, inclusive, por algumas pessoas que lá trabalham com muita seriedade, tá? Mas eu estou dando só esse exemplo, mas eu poderia citar outros. Eu lembro muito bem de uma ação que eu entrei para tentar, e foi bem sucedida, levar a energia elétrica para uma comunidade quilombola em Chapadinha, e era uma juíza que tinha acabado de assumir o cargo de juiz federal. Ela veio para o Maranhão, ela pediu que eu fosse ao gabinete dela, e a primeira pergunta que ela fez para mim foi o seguinte, Yuri, o que é esse negócio de quilombola? Tá? A pergunta que ela fez foi essa, o que é um quilombola? Eu estranhei a pergunta, mas depois eu pensei que foi a melhor pergunta que ela poderia ter me feito. Primeiro, porque a ignorância dela quanto ao assunto iria permanecer eu fazendo ou não. E ela iria julgar. Seria ela que iria e que acabou julgando. E a gente conseguiu estabelecer um diálogo tão legal em termos de informação quanto a isso, que veio a decisão,
ela concedeu em face, passando por cima dos interesses dos que se dizem donos das terras do ponto de vista cartorial, entraram contra os interesses dele, a empresa de energia entrou, levou a energia elétrica até o território. Eu me lembro que eles me convidaram, eu fui com um advogado amigo meu num domingo até a comunidade, e eles diziam, não, doutor, a gente só queria que o senhor viesse aqui para ver, tá, que a gente se reuniu e juntou para comprar um aparelho. Aqui a gente não tem condição de comprar muita coisa, mas a gente já comprou nosso primeiro aparelho elétrico. E eu, na minha cabeça, nossa senhora, por favor, não tenho comprado uma televisão para ver novela da Globo. Eles tinham comprado um refrigerador que ficou no ambiente comunitário, porque eles tinham o hábito de salgar muito a comida para poder mantê-la. Como era no Brasil de antigamente, né? Como era no Brasil. E às vezes até enterrar perto do rio, onde é mais frio. E eles tinham esse hábito e por isso eles desenvolveram muito problema de pressão, sobretudo dos mais velhos, pressão arterial, claro, dos mais velhos. E aí eles se reuniram com a sabedoria que é deles, a ignorância, o preconceito é meu, achando que era uma televisão, e compraram um refrigerador. Isso foi graças à pergunta que aquela juíza fez sobre o que é isso de quilombola, o que significa isso. Então, é a informação, sobretudo levada nesse aspecto, aquelas pessoas que ocupam postos privilegiados, é isso que eu acho que pode contribuir para a gente ter uma reparação. Sem dúvida, Yuri. Que belas palavras, colega. Poxa, Yuri, o tempo voa aqui. É uma pena, fiz aqui um batalhão de perguntas aqui, gente, mas o tempo passa rápido. Eu até tirei, deixa eu até voltar, Yuri, estava aqui no final. Os comentários, né? Porque senão, como o assunto fica denso, às vezes a gente se perde no raciocínio e atrapalha. A gente não poderia deixar de ouvir essa sua aula em relação ao que é. Yuri, a gente tem 10 minutinhos. Eu queria que você fizesse um apanhado aí do que você prevê, como que você enxerga esse momento de tensão racial e como que vai ser a resposta do judiciário em relação a todo esse movimento, né? Entendo que vão aparecer mais ações, parece que o povo vai discutir mais essa questão. Então, eu queria ver qual é esse próximo panorama que a gente vai enfrentar, principalmente em relação à pessoa negra. Quero só dar boa noite aqui ao meu amigo Márcio Santos, que está lá em Pirituba, em São Paulo. A Silva Valeriz. Muito obrigado, tá, gente? Passo a palavra ao nosso painelista. Você tem 9 minutinhos aí para fazer suas considerações acho que eu peguei finais, o relógio aqui, estou conseguindo ver. Serei breve, Eric. Eu acho que esse é um momento muito importante pelo qual a gente passa, apesar de ter sido provocado, e talvez haja uma relação direta entre uma coisa e outra, dentro de um contexto de uma pandemia. É um momento extremo e talvez sejam os momentos extremos que construam alguma coisa do ponto de vista histórico. Como eu falei durante aqui a nossa conversa, eu acredito muito nas pautas, nas reivindicações dos movimentos sociais. Eu acho que essa transformação não vai vir, muito pelo contrário das instituições. As instituições como um todo, eu não excluo nenhuma instituição, né? Nenhuma instituição, insiro com certeza a instituição na qual eu trabalho, as duas, a universidade e a defensoria, nesse rol. Tá? As instituições são extremamente reacionárias, extremamente conservadoras. Tá? Extremamente conservadoras. E uma das coisas que os movimentos sociais estão nos ensinando é que não se pode mais trabalhar a pauta antirracista como uma coisa conjuntural, como uma resposta momentânea a um caso específico que aconteceu. É claro que esses casos vão demarcando, geram indignação, e essa indignação tem que ser expressa. Mas que a demanda que existe, não só nos Estados Unidos, mas a partir, em boa medida, recentemente, do que foi deflagrado pela morte do Floyd, que essa tem que ser uma pauta constante. Eu acho que isso é muito a fala que o Silvio Almeida está tentando, com a capacidade que ele tem, inclusive didática, de evidenciar nesse momento. Não dá para trabalhar a questão racial, como ele coloca bem, como uma espécie de micareta. Aconteceu alguma coisa, trago a pauta, trago um negro, uma negra, ele fala, beleza, deu conta, tchau. Vamos voltar a falar das nossas pautas que são constantes. Eu acho que o racismo ele tem que ser uma palavra normal, no sentido de conviver diretamente.
eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra, já como defensor público federal, que eu ouvi a palavra racismo institucional, aquilo entrou no meu ouvido de uma maneira muito violenta, no sentido até mesmo da discordância com relação a essa expressão, Incômodo, naquele né? momento. Hã? O incômodo, né? O incômodo, o incômodo. Então, a gente tem que transformar essas palavras que incomodam em palavras naturais. Naturais, porque sem a gente pautar isso constantemente, a gente não vai conseguir superar. Então, quando se fala, por exemplo, dos movimentos antirracistas que têm se desenvolvido, a gente tem que, de fato, pensar que deve ser uma pauta presente, deve ser uma pauta constante, deve ser uma pauta que respeite, inclusive, as expressões, as categorias que os movimentos estão elegendo. Eu não vou amenizar, adocicar, transformar aquela expressão como essa, racismo institucional, racismo estrutural, racismo religioso, racismo ambiental. Todas foram pautas que vieram do movimento negro, depois houve a apropriação das universidades, da academia, dos juristas, etc. Tá? Mas eu não vou conseguir enfrentar isso sem respeitar essas expressões, como várias outras que vêm agora, que já são há muito tempo presentes, como o colorismo, etc., mas que hoje estão um pouco mais em evidência. Então, primeiro, eu respeito a essas categorias, o respeito às pautas que os movimentos sociais trazem para esse tipo de reivindicação, inclusive pautas como essa, de destruição de monumentos, etc. Alguma coisa, o que a gente tem que fazer é entender isso, e não tratar, como nós, sobretudo do direito, fazemos, a uma redução ao dispositivo legal que vai dizer que é vandalismo, que vai dizer que é algum crime contra o Estado, etc. A gente tem que é um ilícito do ponto de vista civil também, a gente tem que incorporar essa pauta como constante, que respeitar a fala dos movimentos sociais, que respeitar, Eric, uma outra coisa que é fundamental, aqui eu já estou me encaminhando para a conclusão, que é essa perspectiva que a gente nunca teve no Brasil de representatividade, em qualquer âmbito. Tá? A gente fica muito à vontade para falar sobre indígena, não sendo indígena. E acha que entende porque atua profissionalmente na área, escreveu um livro sobre, etc. Já tinha muito esse cuidado, mas ultimamente, nos últimos anos, eu venho tendo muito cuidado com essa perspectiva do lugar de fala. Outro conceito dos movimentos sociais, que os movimentos sociais que evidenciaram. Essa perspectiva da representatividade e do lugar de fala, ele é fundamental. Eu tenho colegas hoje, colegas que são ótimos palestrantes em âmbito nacional, Eric, que hoje, quando alguém convida para um congresso, diz assim: eu só vou se você me comprovar que na programação desse congresso, há uma representatividade equiparada entre homens e mulheres, negros e não negros, senão eu não vou. Então, sem meter o dedo na ferida e sem enfrentar isso, é impossível a gente avançar nesse tipo de discussão. Isso é maravilhoso. Que lindo, Yuri. Poxa, vou mandar um abraço aqui, professor Carlão, professor Carlos Benedito, mandou aqui um abraço para a gente. Falando Outro, que a fala professor Carlão. Acho que a sua colega aqui, doutora Ângela Saldanha, Sim. mandando um abraço para você. Ela é irmã do Thieres, um amigo meu também de colégio. Está dizendo: a crítica ao IFEM é válida, a administração pública como um todo é extremamente amadora, às vezes, infelizmente, propositadamente. Propositadamente, com certeza. Está aqui o professor Carlos Benedito. Uns meus amigos de São Paulo. Peraí, deixa eu só pegar um bairro aqui. Barra Bonita, São Paulo. Valéria, obrigado. Deixa eu ir vendo aqui. Feitosa Machado, agradecendo a você pelas reflexões apresentadas. Mandou um abraço para você. A Gabi falando: Gabi, representatividade importa muito, ter lugar de fala é fundamental. É verdade, Gabi. Como a Joyce Berth fala, né, Yuri? A gente, pelos anos que a gente tem aqui no Brasil, já não era nem para a gente estar discutindo representatividade, era para a gente estar discutindo proporcionalidade. Sim, mas a gente exatamente. está engatinhando, né, Yuri? Mas a gente exatamente. vai... Com certeza. A minha vice-presidente na Comissão de Igualdade Racial da Abracrim, doutora Joiciara Bernardi, muito obrigado. Doutor Yuri, que papo legal, que papo interessante. A gente tem que fazer mais vezes, tá, amigo? Tá, eu fico à disposição, Eric. Você, a OAB, a Abracrim são sempre parceiros, até porque vocês discutem isso há muito tempo e não de maneira superficial. Vocês não são da turma do modismo, isso eu sei com certeza. É verdade, amigo, verdade. A gente tem muito trabalho aí, aproveitar esse finalzinho que
O Yuri é nosso parceiro no observatório que a gente vai criar em relação às cotas, tanto nas universidades públicas quanto nos concursos públicos. Vai vir um trabalho inovador, né, Yuri? Com certeza. A gente está estruturando